Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, então não sai daí. Bom, a gente começa essa edição falando sobre como manter a saúde em dia e não exagerar nas calorias. Com a chegada do frio, é comum a gente sentir mais fome e acaba mudando um pouco os hábitos alimentares. Mas, de qualquer forma, a alimentação equilibrada é importante na hora de manter também uma dieta saudável. E para saber mais, eu conversei com a nutróloga, a doutora Juliana, que explica como o nosso corpo reage às baixas temperaturas e o que podemos fazer para cuidar melhor da saúde no inverno. Eu converso agora com a doutora, que vai explicar para a gente e deixar dicas também, né, importantes sobre mitos e verdades sobre esse assunto, né? Doutora, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse para a gente, é verdade que sentimos mais fome no frio? É mito ou verdade? É verdade, né? O frio realmente aumenta, né, nosso apetite, porque o corpo ele tem que produzir, ele gasta mais energia para produzir calor no inverno. E isso pode realmente aumentar o apetite. Mas outra coisa que a gente não pode esquecer, né, porque comida é conforto, é aconchego. Então uma comidinha quente no inverno cai bem e a maioria das vezes é mais calórica. Doutora, e quais são assim, os principais alimentos que ajudam a manter o corpo aquecido e também, né, o estômago ali saciado? São as comidas realmente mais quentinhas e aquelas com mais nutrientes. Então, uma boa sopa de legumes, carnes magras, as raízes, né, como a batata doce, o gengibre e o chá quentinho também vai ajudar. Bom, isso é ótimo, né? E o que a gente pode evitar nessa época para não ganhar um excesso de peso ali indesejado? A gente tem que tomar muito cuidado aí com as massas, principalmente as massas brancas, pães, macarrão, biscoitos, né? Tentar ir para as preparações caseiras que são melhor, sempre que possível também diminuir a quantidade, é o bom senso, é o equilíbrio que sempre vai falar mais alto. E associar essas massas com fibras, como a proteína de boa qualidade, uma carne desfiada, um frango, um queijinho branco, vai ajudar bastante. E outra coisa, não parar com a movimentação, não parar com a atividade física, que com o friozinho a gente tende a querer ficar um pouquinho mais quieto. A gente acaba ficando um pouco mais preguiçoso, né? Amanhã eu vou deixar para outro dia, acaba não indo, né? É verdade. E isso aí, com um pouquinho do excesso de calorias e a falta de atividade física, pode facilitar o ganho de peso nessa época do ano. Bom, e sopas e caldos são boas opções, né? Assim, quais ingredientes que você recomenda para saciar também essa fome no frio? As sopas e caldos são uma excelente opção nessa época do ano, então nós podemos investir aí, como nós já falamos, nas sopas de legumes, nos caldos de feijão, de lentilha, temperar bem, né? Colocar uma boa proteína, um queijinho branco ali cortadinho para incrementar, um cheirinho verde, outros temperos que deixam a preparação, além de saborosa, alegre aos olhos também, que é importante. Bom, e você falou aí de vários temperos, né, para deixar a sopa mais gostosa, né, e mudar um pouco os sabores. E das massas que você falou, as massas brancas, né, arroz, o pão, doces e massas são mais consumidos no frio, né, e aí dá para equilibrar, como você falou, com as dicas, né? Isso, a gente pede sempre, como a gente estava falando, a moderação, o bom senso, o equilíbrio. É reduzir a quantidade, acrescentar alimentos saudáveis juntos, preferir massas, né, integrais que vão estar associadas com fibras, nunca comer as massas isoladamente, sempre com uma proteína, evitar preparos, né, que são muito cremosos, que podem levar excesso de creme de leite, de manteiga, que pode aumentar as calorias sem a gente perceber, porque não aumentam tanto o volume. E aí, no final do inverno, a gente pode ter uns quilinhos a mais para lidar aí, para poder, né, livrar desses quilinhos indesejáveis para o verão. Até mesmo porque o nosso inverno ele dura pouco, né? Então a gente acaba abusando um pouco. E logo em seguida vem o calorzão de Montes Claros e aí
já talvez nem dá tempo mais se preparar para aquelas férias, né? É verdade. E além do frio durar pouco, né, nós temos um excesso de festas, que é a nossa cultura aqui da região. Muitas festas juninas, muitas barraquinhas com comidas muito saborosas, muito bem feitas, mas muito calóricas. Então, também tomar esse cuidado, né? Eu sempre oriento assim, escolha uma festa, que é aquela que a gente fala que é da sua família, do seu trabalho, ou dos seus amigos. Aproveite bastante nessa. Não vai ser uma única festa que vai colocar todo o inverno a perder, mas nas outras a gente tem que tentar moderar, porque senão realmente a somatória final pode não ser muito agradável aí no final do inverno. Bom, e aí acaba, né, que no final do inverno, às vezes essa somatória aí, né, dessa caloria ou esse peso indesejado, a pessoa acaba indo por caminhos mais curtos também para tentar emagrecer e perder de novo, né? É verdade, né? Infelizmente, nós estamos vendo algumas atitudes que não são saudáveis, que no final do processo pode levar a comprometimentos importantes. Então, é muito importante procurar um profissional especializado, né? Um nutricionista, um médico nutrólogo, né? Fazer seu check-up, receber as orientações que estão de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade, né? Também nunca ficar repetindo a orientação que foi dada para outra pessoa, que às vezes ela não vai caber para você. Bom, e aí é importante também que nesse período acaba que reduz um pouco a sede, né? E como manter a hidratação do corpo nesse período, já que a sede reduz mais um pouco? A sede reduz, a gente transpira menos, a gente vai sentir menos necessidade de água. Então, grupos importantes, além de nós adultos, nós temos que prestar muita atenção nos idosos e nas crianças, né? Porque eles são mais susceptíveis tanto ao frio e quanto à desidratação. Então, nós temos que deixar ali a garrafinha sempre à mão, estar oferecendo água, suco, chás, né? Frutas que contenham maior teor de água, igual melancia, melão, e estarmos atentos aí, né? Principalmente, eu acho que para essas duas faixas etárias, para que nós não tenhamos aí o risco da desidratação. Bom, você falou aí do risco das faixas etárias. Tem um grupo que existe uma alimentação especial durante o frio, né? Que são os idosos e as crianças, né? São, né, as crianças, às vezes, este período vai coincidir com o período de férias. Então, é o período que as crianças estão mais ativas, ao contrário, às vezes, de nós adultos, elas querem brincar mais, se divertir mais, elas vão gastar mais energia. Então, nós temos que procurar oferecer alimentos com um pouco mais de calorias, mas com boa qualidade. Então, deixarmos sempre à mão, à vista, iogurte, frutas, sucos. Tá lembrando a criança, olha, vamos parar um pouquinho, tá na hora de tomar uma água, tá na hora de comer. E eu acho que muito importante é o fácil acesso. É na altura da criança, já deixar uma coisa picada, um copo do lado, para ela não ter que parar tanto a brincadeira e com isso ela consegue se alimentar e se hidratar. O idoso, nós temos que ter o maior cuidado, porque às vezes, se for aquele idoso que já tem uma dificuldade de locomoção, nós temos que levar até a ele, temos que servir, né? Não é só deixar lá do lado, é passar perto, oferecer, colocar no copo, vamos lembrar de comer, na hora das preparações, colocar um pouquinho mais de calorias, com mais verduras, mais legumes, né? Para que ele possa alimentar com qualidade e não venha perder peso ou desidratar durante esse período. Bom, para finalizar agora, uma dica especial para quem ainda, né, não começou ainda a praticar, dá tempo ainda colocar em prática essa alimentação saudável no frio? Sempre, né? Qualquer dia que a gente melhora a alimentação, acho que nós saímos ganhando. Então é tomar cuidado mesmo com os excessos, é a moderação, não pular refeições é muito importante, manter essa rotina de todas as refeições, não fugir um pouquinho aí das preparações muito gordurosas, com creme de leite, muita manteiga, muita fritura e principalmente se manter ativo. É uma época que nós não podemos esquecer da atividade física, porque vai fazer toda a diferença. Bom, agradecemos a doutora Juliana pelas dicas e é claro que com essas dicas importantes agora fica mais fácil de manter a alimentação saudável no inverno. E seguimos agora para o intervalo e na volta a gente traz mais informações. Estamos de volta e ainda nessa mesma linha da saúde e bem-estar, a gente conversa agora com o médico esportivo Emílio César, ele que vai trazer detalhes sobre um evento importante na área aí do esporte, que é o Golden Life. Vamos ver a seguir. Muito bem, então vamos entender sobre o evento Golden Life. Eu converso agora com o Dr. Emílio César, que é médico ortopedista, também médico do esporte. Dr. Emílio, expectativa total para a realização dessa segunda edição do Golden Life, né? Sem sombra de dúvida, a gente está aguardando um público muito grande, que tem um interesse por conhecimento, através de nutrição, dieta,
treinamento, busca de uso de esteroides anabolizantes e, claro, melhora da sua performance esportiva. E sempre é muito bom a gente ter acesso a conhecimento, aprender o que tem de mais atual em conhecimento em trabalhos científicos e, claro, conhecer a atleta internacional que estaremos trazendo aí, que já a gente vai falar dela. Como é que vai ser a dinâmica do evento neste ano? Um dia só de Golden Life. Exatamente. Este ano teremos um único dia, porém é um dia inteiro de imersão e de conhecimento. Teremos no Salão A palestras e no Salão B minicursos. Serão 2 minicursos, um iniciando às 8 horas da manhã e o outro iniciando às 14 horas. Serão simultâneos, certo? Então, quem for ao nosso site aí e buscar pelo ingresso, direcione bem a atenção para não correr o risco de comprar tudo e não ir, né, aos 2 simultâneos, certo? Então, direcione seu tempo, faça essa gestão do seu tempo, tanto para minicurso quanto para a palestra. Ou seja, além disso, né, tem uma feira que vai acontecer com os parceiros do evento. Exatamente. Teremos de 12 a 14 estandes de patrocinadores e apoiadores do evento, que eles vão direcionar para você degustações, brindes, sorteios. Tá um evento riquíssimo e, claro, um único brinde que você ganha, você já paga o ingresso do evento. Lembrando, doutor Emílio, que tem uma participação especial de uma fisiculturista, não é isso? Exatamente. Nós teremos aqui em Montes Claros, pela primeira vez, um atleta internacional, 3 vezes campeã da Copa do Mundo do Fisiculturismo, que é o Mr. Olímpia, e o nome dela, Franciele Matos, contando sua história, uma palestra interessantíssima sobre do caos aos palcos, falando tudo sobre como que ela iniciou no fisiculturismo, na musculação, até ela se consagrar 3 vezes campeã da competição. Reforça pra gente data do evento, local e como para participar. Perfeito. Teremos aqui em Montes Claros a 2ª edição do Golden Life, dia 2 de agosto. O local será Duque Nazaré, na saída para Pirapora, tá? No acesso lateral, não é pela BR. E nós contamos com vocês. Vocês podem adquirir o ingresso tanto no perfil do Instagram, tá? @Golden Life Workshop, ou então através do nosso site goldenlifeworkshop.com. Esperamos vocês dia 2 de agosto aqui em Montes Claros, Golden Life com Franciele Matos. Até lá! Obrigada, Rafa, pela entrevista. E olha só, o Estado oferece 1.000 vagas em curso gratuito sobre infográficos para dados turísticos. Essas inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de agosto na plataforma EAD Minas, Cultura e Turismo. Esse curso tem por objetivo apresentar técnicas e práticas para tornar os dados turísticos muito mais fáceis de serem visualizados e de mais fácil acesso. O curso tem duração de 20 horas, totalmente gratuito e online, e as inscrições ficam abertas até dia 4 de agosto. Quer saber mais? Acesse o site da Secult na aba Turismo Qualificação Profissional, que lá você encontra todos os dados para fazer sua inscrição. Bom, e ainda falando sobre os destaques aqui de Minas Gerais, Minas é o primeiro estado a reconhecer oficialmente o cordão de fita de identificação para pessoas com doenças raras. Vai ajudar muito na nossa rotina, na visibilidade que é o que nós buscamos, que infelizmente nós somos mais apagados. Hoje em dia o símbolo do girassol é mundialmente conhecido, quebra-cabeça também, e assim nós esperamos que venha também se conhecer mundialmente o cordão dos raros, porque através do colar dos raros para supermercados, escolas, locais públicos, isso faz toda a diferença, porque a criança rara, a criança atípica, ela não espera. Muitas das vezes ela entra em crises sensoriais, ela não gosta de estar em ambientes, focados com muita gente, e quando a pessoa olhar para a criança e ver ela com um cordão, ela vai conseguir entender, ter mais empatia, ter mais amor, e a gente está muito feliz, que não só o Antony vai ser beneficiado, mas todo o estado de Minas Gerais, o primeiro estado a ter o cordão no colar dos raros. Então isso vai trazer para a gente muita visibilidade, vai trazer isso para a gente muitas propostas e menos explicações, A gente segue agora para o intervalo e já voltamos.
Estamos de volta, agora a gente fala sobre um projeto importante que é o Vale Feira, criado pela Credinor em parceria com a Prefeitura de Lontra e foi um destaque inclusive no prêmio BDMG de Empreendedorismo Social. A iniciativa beneficia cerca de 200 famílias com auxílio mensal e fortalece a agricultura familiar, promovendo a inclusão e desenvolvimento no campo. Quem conversa com a gente sobre essa ação de sucesso é a Anne Caroline, gestora da Fundação Credinor. Ana Carolina, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse inicialmente. O projeto Vale Feira, criado pela Credinor e Prefeitura de Lontra, ganhou um prêmio do BDMG de Empreendedorismo Social. A iniciativa que beneficia cerca de 200 famílias e fortalece também a agricultura familiar, Como surgiu a ideia do Vale Feira e qual foi a principal motivação por trás desse projeto? Então, bom dia, o programa Vale Feira ele surgiu quando o Sicoob Credinor chegou ao município de Lontra, através de uma agência sem dinheiro, sem papel. E logo que chegou na cidade percebeu o IDH muito baixo, o PIB muito baixo, percebeu-se que Lontra era uma região de evasão de riquezas. E tanto o município quanto os moradores locais tinham desejo de transformar essa realidade. Pensando nessa proposta, fomentamos então a política pública do Vale Feira, que beneficia as famílias em situação de vulnerabilidade, garante segurança alimentar, fomenta a produção consciente, a produção agroecológica, fomenta o trabalho da agricultura familiar, gera riqueza no município. Por um tempo, a nossa agência ficou, de fato, uma agência somente por meios digitais, mas acabou fortalecendo a economia e criando uma cadeia de cooperação dentro da cidade. E hoje nós temos uma cooperativa, uma instituição financeira como todas, com o dinheiro, com toda a movimentação e a retenção da riqueza local. Bom, a Credinor e a Prefeitura de Lontra, fizeram esse projeto, se juntaram para fazer esse projeto executar. Qual que é o papel fundamental do Credinor dentro desse contexto todo? É ser o facilitador, enquanto instituição financeira, nós nos preocupamos com o desenvolvimento dos locais onde nós estamos inseridos. E o município tinha a necessidade, o desejo, então nós temos aí os nossos trabalhos com o cartão COPCERT. Então o Sicoob entrou oferecendo a ferramenta e desenhando a ideia do Vale Feira e o município com a formalização da política pública. Como que funciona esse acesso ao benefício mensal? De que forma que as famílias podem acessar esse valor? Então, as famílias, no caso da lei do Vale Feira, no município de Lontra, elas são famílias acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social. São 200 famílias que são beneficiadas com um recurso mensal de R$50. Então, é feito o cadastro, o acompanhamento dessas famílias, uma recarga mensal no cartão de R$50. Também o cadastro dos produtores da Asfelon, que é uma associação de produtores local. E aí, esse cartão do Vale Feira que as famílias recebem, ele deve ser utilizado dentro da feira da Asfelon. Então, eu fomento um grupo de produtores cadastrados e acompanhados, e esses produtores receberam a maquininha de cartão que possibilita receber das famílias, mas também de receber de todo tipo de consumidor que procurar. É muito interessante. Quais são os critérios utilizados para selecionar as famílias atendidas? São os critérios do CAD único, Então, são famílias em situação abaixo da linha da pobreza, com renda per capita menor do que R$120, se eu não estou enganada. Mas são todos os critérios do CAD único. Sem dúvida, esse projeto, além de beneficiar, ele fortalece os pequenos produtores, E de que forma que isso pode fortalecer essa feira local? Fortalece a feira local, porque dá visibilidade, gera um recurso ali. Então, 200 famílias vezes o valor de R$50 tem um valor mensal que gira ali, Ajuda o produtor a reinvestir na produção dele, a divulgar, dá às famílias, uma família que não tinha às vezes uma alimentação adequada, ela tem um cartão, então ela tem poder de compra, ela vai lá, ela compra, ela escolhe, Então, eu acho que gera também autoestima, pertencimento, agradecimento. Isso é importante também. E qual foi a importância do reconhecimento do prêmio BDMG para a equipe envolvida nesse projeto? Foi uma grata surpresa, É o primeiro prêmio de empreendedorismo social do BDMG, onde ele iria contemplar 10
um projeto por cada uma das 10 macro-regiões onde o BDMG atua. E um dos critérios era o impacto e a possibilidade de replicabilidade do programa. Então, de fato, é um programa que ele pode ser aplicado em qualquer local, replicado e já é um case de sucesso. E como que essa capacitação oferecida pelo prêmio pode contribuir para o crescimento dessa iniciativa? Ela vai fortalecer, né, que é uma capacitação em gestão de organizações sociais, então ela vai fortalecer o trabalho da Fundação Credinol. Bom, e agora, para finalizar, existe um plano para expandir o projeto para outros municípios da região? Então, em alguns municípios, Coração de Jesus já tem a lei aprovada, mas o projeto ainda não está em execução. Bocaiúva já tem a lei aprovada, mas o projeto também não está ainda em execução, né, porque tem algumas tratativas que são de responsabilidade do poder público. Alguns municípios já nos procuraram para conhecer o projeto, né, Mirabela, Brasília de Minas. Então, assim, tem sim muitas possibilidades. Bom, e quem quiser saber mais, eu consegue acessar essas informações onde? No site da Fundação Credinol, né, ou ligando no próprio Cicobi Credinol e pedindo para falar na Fundação. Agradeço a Ana Carolina pela participação e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você ficar sempre informado, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere a nossa programação completa e muito mais. Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima edição. Até lá!